em Provérbios capítulo 4. Temos aqui Provérbios 4. Não, isso aqui eu quero 4, verso 23. Temos aqui ou não temos? Tá lá. Me dá um pouquinho mais de retorno, de volume no meu retorno. Sobretudo que se deve guardar, todos juntos, sobretudo que se deve guardar, porque dele procede. Eu gosto que você diga: dele procede, todos juntos, deles procedem as fontes da vida. Amém. Há poucos dias atrás, meu filho me fez uma pergunta. Nós estávamos, meu filho tem 14, vai fazer 15 anos, e nós temos momentos muito nossos. E às vezes, quando eu pego ele na escola, ou levo na escola, ele me faz as perguntas. Às vezes a gente vai só ao cinema, ele diz para a mãe: hoje é dia dos homens. Então a mãe entende que ele quer conversar comigo, então ele diz assim: eu estou com vontade de ficar em casa, e a gente sai, só eu e ele. E aí ele me faz as perguntas. Geralmente são perguntas teológicas, algumas fáceis de responder, outras nem tanto. Mas é bom porque meu filho me desafia e me ensina muitas coisas. Eu tenho aprendido muitas coisas com ele. E ele me diz: pai, por que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o coração? Por que não tem que guardar outras coisas? É uma boa pergunta. Nós podíamos guardar tantas coisas. E eu dei uma resposta a ele no momento, aquela que eu achei mais plausível, mais teológica, mais correta. Mas depois eu fiquei pensando comigo: Senhor, por que sobre tudo que se deve guardar? Porque o que eu acho que ele ficou inculcado, e isso passou a me inculcar também, foi o tudo. Sobre o tudo. Porque quando a gente fala em coração, é claro que nós estamos falando de nosso de órgão, amém. Estamos falando do centro das nossas emoções, amém? Então diga comigo: o centro das nossas emoções. E eu comecei a pensar, orar e entender isso, tentar entender isso melhor. E eu entendi que quão perigoso é não controlar as emoções. As emoções descontroladas, elas são um perigo. E aí comecei a olhar as escrituras e vendo como esse problema das emoções é grave. E que a palavra está nos dizendo sobre tudo que se deve guardar. Diga comigo: sobre tudo que se deve guardar, guarda tuas emoções, porque dela procedem as fontes. Um homem emocionalmente descontrolado é um perigo.
É um perigo. E a essência da vida está nas nossas emoções. As nossas emoções, elas permitem que o Espírito Santo trabalhe ou não. As emoções, elas nos promovem ou nos derrubam. Elas permitem que tenhamos fé ou incredulidade. Você acorda um dia com fé e dorme incrédulo. Como pode? As suas emoções. As suas emoções não estão reguladas, não estão controladas. Então a palavra nos diz assim, sobre tudo que se deve guardar. Guarda as tuas emoções. Não é assim, guarda, não, guarda, protege-as. Controla-as. Eu estava conversando com a minha pastora sobre um irmão, amigo meu, muito meu amigo, que se desvirtuou na vida. É uma das pessoas que mais me influenciou. Está entre a lista dos meus 10 melhores pregadores que eu ouvi pregar na minha vida. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o ministério. Perdeu tudo. Tudo. E a minha pastora me disse assim: Pastor Vitor, referindo-se a esse irmão, ele não controlou o seu pecado. E aquilo me... Uau! Ele não se controlou, não colocou limites. Assim. Ele não se colocou limites, não disse as suas emoções até aqui. E daqui para frente você não pode ir. Consegue entender como sobre tudo que se deve guardar, guarda tuas emoções, o centro dos teus sentimentos. Então eu quero lhes falar sobre 2 homens. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Sabe, eu amo a Bíblia. Não, mas eu amo mesmo. Eu amo. Agora eu estava no hotel meditando nas Escrituras e assim do nada fui tomado de um sentimento de gozo por ver que as Escrituras são tão preciosas e tão verdadeiras e tão verdadeiramente reais. E só tem consciência disso quem convive com as Escrituras. Sabe, às vezes eu vejo pessoas inteligentes, cultas, criticar a Bíblia e eu sinto pena. Às vezes eu queria sentir raiva, mas não consigo, eu sinto pena. Porque ela não tem o privilégio que você tem de Deus ter removido de você o véu. Amém? Há um véu. E algumas pessoas olham para a Bíblia e se deixam ministrar por ela e ela se conecta. Eu conheço gente que diz assim: pastor, eu leio, eu não entendo nada, mas eu sinto um gozo. Eu digo, eu sei o que é isso.
Eu muitas vezes também não entendo nada, mas eu sinto um gozo, só de ler, eu sinto um gozo tão profundo. Já aconteceu com você? Você está lendo, você não está nem gravando, nem aprendendo, mas parece que algo sai dessa escritura e ministra você. Eu amo isso. Eu amo isso. É isso que eu amo. Eu digo, Senhor, até quando eu não entendo, eu entendo. Eu entendo que Tu estás aqui, que Tu estás nesse livro, e que como é bom meditar na Tua palavra. Por isso o salmista diz que bem-aventurado é o varão que não se senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu não estava falando bobagem, ele estava falando algo que ele entendia. Bem-aventurado é o varão que ama as Escrituras. Amém? E eu quero lhes falar sobre 2 homens e suas emoções. Isso vai te ajudar muito. Muito, 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 se você entender a vencer e te dar bem na vida. Se você encontrou Hebreus 12, verso 14, esses 2 irmãos são a causa de eu ter gasto muitas vezes horas meditando nessa escritura, e quando eu acho que não tem mais o que eles me ensinarem, voltam a me ensinar algo novo. E recentemente eu tive uma surpresa, e é como um filme. Sabe quando você assiste um filme de suspense e você aposta que o final é um, e o diretor te engana? Ele te faz crer que ele vai terminar o filme igual os outros terminam, e lá no final ele te apronta uma e termina tudo diferente. E quem é não é, e quem era e quem parecia ser desaparece. E essa história aqui, ela ficou assim para mim. Então, primeiro eu quero que você leia esse texto, esse aqui. Vamos todos juntos. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito à primogenitura. Até aqui tá bom. Pode me dar o próximo. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas a buscou. Que triste isso, amém? É triste que Saul ocupa um lugar nas Escrituras, de um lugar tão triste, porque ele é um lugar de rejeição. Ele é o exemplo, diga comigo, o exemplo de um homem rejeitado, de alguém que Deus rejeitou. E rapidamente eu vou me reconectar com essa rejeição. E é triste, imagina alguém que Deus rejeita. Deve ser muito grave, porque Deus não é de rejeitar, não é a natureza de Deus rejeitar. Amém? Mas eu vou voltar a isso. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu quero que você observe nesse texto algumas coisas. Primeiro, diga-se comigo: paz e santificação. Faltoso, separando-se da graça de Deus. Não, vocês comeram.
O que comeram não estava funcionando. Vamos de novo. Paz e santificação. Faltoso, separando-se da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura. Impuro ou profano. Essas 4 sentenças eu as tirei desse texto. E elas estão numa sequência. Como eu entendo essa sequência? Eu entendo que essa sequência é mais ou menos como, digamos, o mapeamento, mais ou menos como a anatomia para se dar mal. Amém? É assim, o mapeamento para se dar mal. É como se o autor aos Hebreus dissesse o seguinte: gente, andem em paz, procurem ter um coração pacífico. Não permitam que o seu coração se encha de sentimentos de guerra, de combate, de estar sempre brigando, contendendo. Ele dá um norte, ele dá um ponto. Incrivelmente, aunque você não acredite, e eu tenho estudado isso por ser pastor e ler pessoas, seus comportamentos. Esse é um grande problema da igreja. Estamos sempre contendendo com algo. Nós não procuramos, a paz não é o nosso norte. O nosso norte é o combate, o embate. Eu não gosto de falar de pregador, não gosto de falar de pregações mal. Se eu não gosto, eu guardo para mim. Mas se você der uma olhada, e esses dias o Espírito Santo me fez ver assim: de cada 10 vídeos de pregações que você vê rodarem mais dentro do Facebook, 9,5 são de contenda. Eu estou certo ou estou errado? É algum tipo de contenda. Tá comigo? Quando o Senhor diz se guiar, nós procuramos o quê? Contender. Eu estava ouvindo uma das maiores referências que para minha vida é o apóstolo Cajiluna, e ele disse assim: muitas pessoas me criticam porque eu só prego fé e acham que eu não tenho doutrina. E ele disse assim: a minha igreja tem muita doutrina. Ele disse assim: só que eu não prego doutrina em público, assim, para fora. Porque eu tenho muitos que me assistem que andam com outros pastores. E eu não quero contrariar o que os outros pregam. Então lhes prego uma coisa que não vai ofender ninguém, lhes prego fé. Porque fé não vai prejudicar ninguém. Eu digo: uau, que coração! Eu quero um coração assim para mim. Ou seja, ele se preocupa no que vai ministrar, que vai sair em redes sociais, que vai estar para todo mundo ver, que seja algo que não vai prejudicar o que outros pastores estão fazendo. Isso se chama um espírito pacífico. Diga comigo: um espírito pacífico. É isso que a palavra está ensinando. Se guiar. E depois diz: é a santificação. É uma sequência.
Se o teu coração tem paz, e você consegue com paz controlar tuas emoções, é muito mais fácil viver em santidade. Diga assim comigo: a paz me dá autoridade. Então a paz é um lugar de autoridade. Então você entende assim que o Senhor é príncipe? A paz reina no coração de Jesus. A paz reina. Então, quando o autor aos Hebreus está nos dando uma sequência de fatos, podíamos pregar mais sobre, mas uma observação introdutória, amém? Talvez você veio, diz assim: puxa, eu fui para um evento, eu esperava uma outra palavra. Eu garanto a você que essa aqui vai te ajudar. Amém? Essa aqui vai te ajudar. Ela tem me ajudado muito. Se serve para mim, serve para você. Amém? Mas eu queria algo mais tchan. Fica tranquilo aí. Segura o tchan que ele vem daqui a pouco. Diga assim: faltoso, separando-se da graça de Deus. Eu quero. Essa é a igreja certa. É café, né? Não vai ser uma pinguinha, né? Porque diz que os mineiros são bons de pinga, né? Vá que eu acho que é café, mando-lhe uma e me emociono aqui. As emoções se descontrolam. O doutor tá ali, ó. É café, doutor, não é outra coisa. E é bom esse café, né? Essa é a igreja certa, irmão. Eu vou lá em Fortaleza, eles não me dão nada. Nem água e coco. Aqui não, aqui eu ganho café, ganho chimarrão, água com gás. Aqui eu ganho aqui. Não é porque o pastor Bruno é bom, é porque os irmãos são bons. Então diga comigo: faltoso. Agora, olha, isso aqui é interessante. Separando-se da graça de Deus. Eu fico pensando, qual é a falta que me separa da graça de Deus? Olha que tem que ser uma falta. Amém? Diga comigo: tem que ser uma falta terrível. Então vamos fazer aqui, ó. Eu quero testar teu conhecimento teológico agora. Eu nem vou me colocar como exemplo. Vamos dizer que aqui tem um irmão Pancrácio. Amém? Dá boa noite para o irmão Pancrácio. Aí, nosso amigo imaginário aqui. Então o irmão Pancrácio mata um. Vocês acham que ele tem perdão? Sim ou não? Sim. Muito bem. O irmão Pancrácio adultera. Vocês acham que ele tem perdão? Sim. O irmão Pancrácio rouba. Vocês acham que tem perdão? Sim. O irmão Pancrácio comete pecado de homossexualidade. Vocês acham que tem perdão? Sim. Então qual é o pecado que o autor aos Hebreus está preocupado que ninguém cometa? Que por causa disso ele vai perder a graça de Deus. Eu lhes dei uma pista. Porque aqui é um mapeamento. É a anatomia da queda.
É assim que eu enxergo esse texto. Ele diz assim: sigam a paz e a santificação. Paz vem primeiro. Depois diz: ei, cuidado, que não haja algum faltoso que se separe da graça. E depois ele diz assim: e que haja raiz de amargura, e que brotando traga perturbação a todos. Ei, será que a raiz de amargura é um pecado que pode me fazer cair da graça? Olha que coisa terrível. Matar não me faz cair da graça. Adulterar não me faz cair da graça. Pecados gravíssimos. Amém? E não estou dizendo que vocês vão praticar esses pecados porque Jesus pode perdoá-los, porque aí vocês seriam uns hipócritas. Eu estou dizendo, se caso alguém tropeçar. Ou seja, há um pecado que me rouba da graça. Amém? E por último, ele diz assim: e nenhum impuro. Ou seja, por onde os pecados de impureza entram? Eu vou lhe dizer o meu diagnóstico. Diga-se comigo: pelas emoções não controladas. Ninguém é dominado se as suas emoções estão controladas. Amém? Então, o estágio final, ele é a consequência de escolhas, de emoções que não se controlam. E eu poderia te ilustrar isso de muitas maneiras, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai ministrar o teu coração e te mostrar circunstâncias por onde tuas emoções se descontrolam. Agora eu quero voltar para esses dois irmãos e ilustrar isso aqui na vida desses dois irmãos. Amém? Então vamos a Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3. Meu Deus, vou ter que parar. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós disseis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Diga comigo: odiei. Gente, que raio de pecado esse menino cometeu? Amém? A minha pregação é para que você não cometa esse raio de pecado, que até aqui acho que você não sabe qual é. Amém? Até aqui eu tenho certeza, você não sabe qual é o raio de pecado que ele cometeu. E tem a ver com o cuidado das emoções. Eu fico pensando, Deus, o ser mais amado do universo, odiar alguém e diz: eu não quero esse cara comigo. Por isso que o autor aos Hebreus diz assim: pelo amor de Deus, não me ponham dentro da igreja alguém que é profano.
alguém que é separado de Deus. E nós não estamos nem aí, porque não atentamos para outras coisas e não atentamos para este ponto. Deixa eu falar um pouquinho mais desses dois irmãos. Me dá Gênesis 25, verso 19 a 26. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, rapidinho. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Diga comigo: e o maior servirá o menor. A minha vida inteira, eu criei que Jacó era um pilantra que se deu bem. Quantos creem assim? Não, sou eu que tive a impressão errada. Eu ouvi inúmeras pregações de que Jacó é o pilantra que se deu bem. Amém? Sabem que eu tinha um problema com isso? Quando eu lia Malaquias, eu falava assim: Deus, eu não entendo isso, porque qual é o pecado de Esaú? Só teve um deslize. E o outro é um safado mentiroso. Não é essa a impressão que você tem de Jacó? Pois é, a minha mudou. E não é a impressão que a Bíblia diz. Você sabia que isso é uma mentira? Sabia? Que a Bíblia não diz isso? E que essa é uma mentira que deu certo até hoje? Bom, eu vou lhe provar isso. Me dá o verso seguinte: é cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Pronto. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Agora me dá o 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na casa, homem do campo. Mas Jacó era homem. Diga isso de novo: Jacó era homem. Sabe o que diz o original hebraico? Tam. Diga comigo: tam, como se fosse a marca de aviões tam. É exatamente isso. A Bíblia diz que Jacó é um homem tam, que você traduziria pacato. Agora, você sabe o que significa? Pasme, você vai se surpreender. Então significa íntegro, perfeito, completo. Amém? Por que lhe deram o nome Jacó? Você sabia que o nome Jacó significa
suplantador. Tá? Mas você sabia que há teólogos que discutem pela formação da raiz do nome? Ele pode significar suplantado. Ou seja, talvez quem tivesse que nascer primeiro era ele. E no ventre ele foi suplantado. Alguns discutem isso. Aí você pergunta assim, mas de onde vem o nome enganador? De onde sai o nome enganador? Quem inventou isso? Eu vou te contar. Está na Bíblia. Me dá o capítulo 27, verso 34. Aqui que está a questão e você vai entender. Por que Deus odiou Esaú? Porque ele foi tão maquiavélico que até hoje funciona. Tem gente que acredita. Eu era um. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservastes, pois, para mim nenhuma bênção? Eu lhe pergunto: quem é que disse que o nome dele era enganador? Qual é o nome dele? Suplantador. Não é enganador. Amém? E pode ser suplantado, que também não é enganado. E eu lhe pergunto: Jacó enganou Esaú? Sim ou não? Não, isso é uma mentira. É que Esaú, na frente do pai, disse: ele me enganou, pai. Não. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Ele vendeu, mas ele não quis contar para o pai: pai, eu tive fome e não controlei minha fome. E porque eu fui displicente e deixei minhas emoções me dominarem, eu entreguei o que era mais precioso na minha vida. Consegue entender? Porque sobre tudo que se deve guardar, eu lhe pergunto: por que Eva comeu da árvore? Ela não controlou? Eu lhe pergunto: por que Caim matou Abel? Porque não controlou? E que Deus diz para Caim? O pecado? E cabe a você? É Deus dizendo assim: a ira está aí, mas você deve dominar a ira. Você está me entendendo? Então, ele não disse: eu vim do campo, eu estava morrendo de fome. Olha, eu pergunto: quantos dias precisa uma pessoa para morrer de fome? Quantos dias? Muitos dias,
Se for forte, que nem ele era, um caçador bem uns 3 meses mais ou menos. Quer dizer, ele estava morrendo de fome? Mas a sensação é que ele tinha uma sensação, amém? Se eu não comer, consegue entender como as emoções te enganam? E o tempo inteiro há um jogo de emoções no ar, na tua vida. E cada vez que elas te enganam, você entrega algo. E chega um ponto que você entrega, até que entrega o que é mais valioso, porque o diabo só quer o que é mais valioso. Eu diria, Esaú é o tonto que deu certo, mas era tonto e perdeu. Eu pergunto, Deus, por que você fez essa inversão? Por que você não permitiu que o Jacó visse primeiro? Porque se Deus permitisse que o Jacó visse primeiro, a história irá dizer que Deus é injusto. Então Deus diz assim, eu vou te deixar vir primeiro, você vai nascer primeiro, você vai crescer primeiro, você vai ter o direito, e eu vou confiar na tua escolha. Você vai escolher se quer mudar teu destino ou não. Isso é muito forte, querido. Ele podia ter mudado o destino. Ele podia ter dito assim, não, essa coisa é grande. O meu avô Abraão lutou por essa bênção. Lutou, pagou um preço altíssimo. Meu pai Isaac lutou por essa bênção. Pagou um preço altíssimo. Eu não abro mão dela. Morro de fome, mas eu não abro mão da minha bênção. Não. Ele simplesmente diz assim, de que adianta ser herdeiro da bênção se tenho fome? Amém? Eu vou terminar. Creio que vocês já entenderam, amém? Agora me dá Gênesis 26, 34. Agora eu quero te mostrar por que Deus o rejeitou. Antes de ler esse texto, não leiam, quero que você lembre. Lá em Hebreus diz assim, que ele buscou a bênção, mas ele não encontrou o quê? Ele não encontrou o quê? Ele não achou arrependimento. Você precisa transliterar essas palavras para entendê-las. O autor aos Hebreus, ele é muito profundo, e às vezes a gente simplifica o texto e perde a preciosidade do texto. Ele diz assim, e ele buscou arrependimento. Amém? Vamos tentar entender. O que significa arrependimento? Mudança de... eu vou para lá, mudo agora para cá. Então, ele procurou arrepender-se. Conseguiu? Ele não conseguiu mudar sua natureza. Ele se deu conta, eu perdi. Eu vou mudar. Mas não encontrou
Diga comigo, não encontrou forças para mudar. E ao meu ver, esse é o ponto mais triste da vida de um ser humano. Triste. Eu sempre me lembro de um homem a quem eu respeitei muito. Era um presbítero, um homem de Deus. E eu já o conheci num estágio menor de unção, mas ele já tinha tido muita unção, já tinha feito coisas grandes. E quando eu o conheci, ele já tinha caído uma vez, largado a esposa, depois voltou, se reconciliou com o Senhor. E aí eu o conheci, e ainda era usado por Deus. E depois disso ele caiu de novo e foi para o mundo. Passaram-se os anos e eu fui à cidade dele e fui visitá-lo. E digo, meu irmão, por que você não volta? Você é um homem de Deus, você é um pregador, você é um... Eu nunca vi alguém tão fervoroso como você, irmão. Ele era muito fervoroso. Ele diz assim, irmão Vitor, a primeira vez que eu caí, eu tive forças para me levantar. Ele diz, agora eu tento, mas não consigo. Ele diz, sou honesto, eu tento. Ele me disse, eu vou te contar algo. No meu emprego, ele trabalhava de noite. Ele diz, uma noite eu comecei a falar de Deus para o meu colega. E o meu colega começou a chorar e eu me alegrei. E no outro dia de manhã, eu voltei para casa e eu digo assim, puxa, eu vou tentar. Mas aquela alegria se foi. E eu voltei a perder as forças. Ele diz assim, o amor que eu tinha pelas coisas de Deus saiu de mim. E o amor pelo mundo me domina. Essa foi a coisa mais triste que eu ouvi de um homem de Deus. A Bíblia diz que Saul procurou mas não achou. Ele tentou, mas não achou. Olha isso aqui, o que nasceu no coração dele, e você vai entender o que o autor aos Hebreus está falando. Agora sim, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, a Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca, o quê? O que elas foram? Você está entendendo agora o que o autor aos Hebreus está dizendo? Não acha entre vós alguém que? Não acha entre vós alguém que? Traga o quê? Que produza amargura. E que por causa dessa amargura contamine. Você entende como era o coração de Esaú? E o coração de Esaú produzia o quê? O que ele produzia? Agora veja esse próximo texto. Me dá Gênesis 27, 41 e 42. Eu estou terminando. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado.
E Esaú disse no seu coração: chegar-se aos 2 dias do luto do meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras, e Esaú seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo, em outras palavras, ele acalmava suas emoções dizendo: eu vou matar esse miserável. Agora, amém? Agora eu vou encerrar, e você vai entender porque Deus odiava esse cara. Obadias, versículo 10. Obadias não tem capítulo, tão pequenininho que é. Amém? Haja Obadias aí, me dá o verso 10. Lá em Obadias, Deus plantou uma verdade, uma coisinha que é uma chave. Achou Obadias, meu filho? Ele é mais difícil de achar, né? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para... Por que foi que Deus odiava a Esaú? Por quê? Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque ele pautou a sua vida e tudo que ele fez na raiva, no rancor, por causa de emoções não controladas. Ele nunca assumiu que ele perdeu a bênção por um erro. Eu errei. Ele sempre culpou. A igreja está cheia disso, de pessoas que não assumem seus erros e acusam alguém porque se dão mal. É o pastor, é o líder, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o vizinho, é o marido, é a mulher, é o patrão, é o professor, é o colega. E no fundo, querido, a chave é o teu coração. Tudo que Esaú precisava fazer é dizer: fui um burro, Senhor me perdoa, eu fui um tonto. Amém? Eu não controlei minhas emoções. O Jacó tem direito. Amém? Eu fico no lugar dele então, porque eu mereço ficar no lugar dele. Não. Ele escolheu dizer: o meu irmão me enganou. E era uma mentira, que até hoje ela é pregada. E eu já preguei essa mentira umas 20 vezes. E a Bíblia diz que Jacó era íntegro, reto, perfeito. A Bíblia diz que ele era um cara bom. E eu tinha uma imagem de que ele era. E quantos aqui tinham essa imagem? Agora eu lhe pergunto: quantas vezes você criou a imagem errada de uma pessoa porque o irmão te falou mal? Então eu estou falando de um pecado atualizado, amém? Agora eu lhe pergunto: se por causa disso Deus odiou a Esaú, como você acha que ele te trata? Está vendo como a gente coa mosquito e engole camelo? Está percebendo? Nesse caso, o camelo
São as coisas que você faz que podem roubar até a graça de Deus na tua vida, e você nem sequer percebe que isso está acontecendo. E que grandes decaíram da graça porque não controlaram suas emoções. Por isso que eu te convido a ficar em pé. E o meu conselho esta noite é sobre tudo que se deve guardar. Guarda as tuas. Você ter raiva de alguém é um luxo que você não pode ter. Você sentir raiva de uma pessoa, isso é um luxo. Você ficar guerreando o tempo inteiro, procurando motivos para brigar. Cristãos que procuram motivos para brigar, pode abrir porta nas tuas emoções que outros pecados vão entrar. Amém? Porque quando um coração ele é descontrolado, os outros pecados entram. Agora, quando o teu coração ele é desprendido, ele está equilibrado, você tem força para rejeitar. Por que Deus amou a Jacó? Amou porque ele amava a bênção do Senhor. E ainda que você não queira acreditar no que eu vou te dizer agora, ele foi mais justo que seu irmão. Aí você vai dizer, por favor, pastor. Ele podia ter dito, irmão, come o cozido. Come o cozido. Ele foi mais justo. Muito mais justo. Porque ele queria, preciso que você entenda isso, ele se sentia no direito a ser abençoado, e era. Eu sou tão irmão dele quanto ele é meu, e eu sou tão filho de meu pai quanto ele é filho do meu pai. Ele nasceu primeiro, amém, Deus quis assim, mas tem que ter uma chance eu ter a minha oportunidade. Ele estudou, irmão, e ele sabia, o meu irmão não vai levar isso em consideração. Assim eu vou. E Deus vai. Amém? Isso se chama o quê? Fé. Jacó é um dos homens de maior fé que eu conheço. Ele colocava varas listradas só para que as ovelhas nascessem listradas. E você vai chamar isso de pilantragem, e Deus chama isso de fé. Nós temos que ver as coisas como Deus vê. E como que eu tenho certeza que Deus vê assim, e Deus teria abençoado se não visse assim? Ele simplesmente, ele foi justo. Ele falou, está aqui, tu quer comida? Eu tenho comida. Você tem uma bênção? Eu tenho. Bom, a comida não é sua? Sim ou não? Quem coloca o preço no que é seu, quem é?
A bênção não é minha? Quem coloca o valor dela não sou eu? Bom, se eu acho que a minha bênção vale tua comida, qual é a injustiça? Qual é a injustiça? Ele disse, não, obrigado. Eu estou aqui com um servo. Vou matar, vou cozinhar e vou comer. Acabou. E vou continuar com a minha bênção, Jacó. Ele entregou, e a Bíblia diz assim: e desta forma Esaú rejeitou a sua primogenitura. E Deus lá no céu pegou e disse assim: amém. Você não quer? Então eu dou para o teu irmão. Aliás, ela sempre foi do teu irmão. Eu só te dei a chance de que ela fosse tua, que estivesse na tua mão. E o teu caráter, as tuas emoções descontroladas a jogaram fora. Então ela foi parar da quem de fato pertencia. Amém? Agora eu lhe pergunto: quantas bênçãos estão no ar que foram desprezadas por alguns e disponibilizadas a quem quiser obtê-las? Eu vou lhe dar uma pista. Você não sabe, eu também não. Mas uma coisa eu sei, que se eu guardar minhas emoções, amém? Se eu guardar as portas do meu coração, se eu me alinhar ao dele, eu estou na fila. Amém? E o próximo posso ser eu. Eu posso ser o próximo. Você pode ser o próximo. Transições acontecem o tempo inteiro. Então cabe a mim preparar o meu coração para que a próxima transição eu esteja incluso. Você está me entendendo? Talvez Deus deu riquezas a alguém, Deus disse assim: você não as cuidou e as gastou de forma errada. Bom, eu vou tomar essas riquezas de ti e vou transferi-las a alguém que é melhor que tu. Aí eu pergunto: tem alguém aqui com o coração preparado? Ou o ministério, sempre há uma promoção. Sempre há uma promoção. Agora cabe, você não tem o poder de controlar as promoções, mas você tem o poder de controlar o seu coração. E se você controlar o seu coração, você pode ser o próximo a ser promovido por Deus. Amém? E eu ainda diria: e se desta vez não for promovido, pelo menos eu conservarei o que eu possuo. Não vou perdê-lo como Esaú. Feche os seus olhos. Consegue entender como essa palavra pode te abençoar tanto? Essa palavra me traz temor ao meu espírito.
oro para que esta noite esta palavra traga temor ao teu coração. Traga temor ao teu coração. Traga temor ao teu espírito. E te qualifique para o que está por vir. Talvez você não seja o primeiro da fila. Jacó também não era o primeiro da fila. Mas hoje existe 12 tribos de Jacó e nenhuma tribo de Esaú. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Senhor, que esta noite uma unção de equilíbrio, de sobriedade, de emoções controladas, o domínio próprio, a unção para controlar nossos apetites, se apodere de nosso coração. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Enche-nos. 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 Enche-nos, Senhor. Até transbordar. Até transbordar, Espírito Santo. Nós queremos a bênção do Senhor. Queremos as transições. E queremos ser relevantes. Ajuda-nos, Senhor, a nos qualificar. Cada dia mais, termos corações mais parecidos contigo. Torna-nos como tu eres, príncipe de paz. E que nós possamos amar a paz, trabalhar por ela,